capítulo 32, do verso 7 ao 14. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 32, do verso 7 ao 14. Vamos nos pôr de pé, meus irmãos, e vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor nessa noite. Êxodo 32, do verso 7 ao 14, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e disse: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito? Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: Com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. E aí, queridos, vamos orar mais uma vez. Deus amado, que o teu Espírito Santo aplique a vida da tua igreja aqui presente, a tua palavra. Nos livra, Senhor, da insensatez espiritual, da incredulidade que tanto rondava o coração dos israelitas. Livra-nos da impaciência, meu Deus, da falta de constância, e nos ajude, Senhor, a andar por fé. No nome de Jesus, aplica a palavra desta noite à vida da tua igreja, para que sejamos por ti, ó Deus, corrigidos, edificados, para que a salvação do Senhor penetre os corações daqueles que ainda hão de crer para a vida eterna. Senhor, nós te pedimos, no santo nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Podem sentar, queridos. Meus amados irmãos, nós sabemos que o livro de Êxodo ele foi escrito por Moisés. Moisés é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São da autoria de Moisés. E esses livros, em suma, eles contam da aliança de Deus com o seu povo, que começa lá em Abraão. E especificamente o livro de Êxodo, meus irmãos, essa palavra vem do grego êxodos, que significa saída. E o livro recebe esse nome porque esse é o evento ou o acontecimento central do livro, que vai dominar os 15 primeiros capítulos. A saída de Israel da escravidão egípcia. Então, Êxodos significa saída. É o significado do nome do livro. Esse livro, meus irmãos, foi escrito em cerca de 1446 a 1406 antes do Senhor Jesus Cristo.
Como já dissemos, Moisés é o autor. E o propósito do livro de Êxodo, meus irmãos, era confirmar a autoridade divina da liderança de Moisés. Era também confirmar a aliança da lei feita lá em Abraão, como também das regras de adoração, o culto ao Senhor, como ele deveria ser feito, o que deveria ser apresentado, como deveria ser conduzido, quem conduziria. Disso vai tratar o livro de Êxodo. E como nós vimos no sermão do domingo passado, o povo de Israel, vendo a demora de Moisés em descer do Monte Sinai, foram 40 dias lá, é onde o Senhor vai dar a ele os 10 mandamentos de 2 pedras em formato de tábua. E essa demora aparente de Moisés, irmãos, faz com que o povo, vindo já de uma cultura idólatra egípcia, busque um Deus para adorar. Então eles pressionam ao substituto de Moisés, que era Arão, seu irmão, o sacerdote, e diz: olha, faça um Deus para que a gente adore, faça-nos um bezerro de ouro, que nós possamos ver, a quem possamos sacrificar. E nós vemos que Arão comete o grave pecado de ouvir a petição iníqua do povo, e eles prestam culto àquele bezerro. Meus irmãos, essa impaciência, essa falta de constância desse povo, junto com a incredulidade, os levam ao pecado da idolatria, que por sua vez conduz à imoralidade. Foi o que aconteceu quando eles cultuavam aquele bezerro, nós já vimos. E agora o Senhor lhe diz: Moisés, desce. Moisés estava no Monte Sinai, o povo estava lá embaixo, todo o arraial, todo o acampamento do povo de Deus, milhares, talvez milhões de pessoas. Quando Moisés desce, meus irmãos, e vê a gravidade do que estava acontecendo, que inclusive está no texto à frente, ele vai quebrar aquelas pedras que ele tinha na mão com os 10 mandamentos. Depois o Senhor vai dar a ele outros. Mas isso nos dá a dimensão do grave pecado desse povo. Moisés, meus irmãos, antes de descer, o Senhor disse para ele que iria aniquilar o povo, que iria acabar com aquele povo e a partir de Moisés construir um novo povo, uma nova nação. Então Moisés, nos versos 11, 12 e 13, vai clamar a Deus por aquele povo, vai interceder ao Senhor pelo perdão para aqueles que se arrependessem. E ele lembra ao Senhor, se é que podemos assim dizer, das promessas que o Senhor já havia feito aos patriarcas, daquilo que o Senhor havia dito que faria. E o Senhor, meus irmãos, iria cumprir as boas promessas feitas ao seu povo, embora toda essa geração tenha colhido os frutos amargos da própria incredulidade deles, à exceção de muitíssimos povos. Não sabemos quem são eles. Mas vamos lá nos versos 7 e 8. Acompanhe na sua Bíblia, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Irmãos, o Senhor Deus diz a Moisés, lembra-se, Moisés estava no Monte Sinai, o que estava acontecendo lá embaixo no acampamento. Israel havia se corrompido gravemente, a ponto do Senhor chamar Israel de um povo de Moisés. Você percebeu isso? Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, Moisés, que você fez sair do Egito, se corrompeu. Irmãos, o Senhor chamou Israel de teu povo. Há uma mudança de pronome possessivo e Moisés percebeu isso. Porque o povo não era teu, era meu, era do Senhor, não era de Moisés. Mas a desobediência desse povo, meus amados irmãos,
foi grandiosa. E observe o pronome possessivo, e o uso dele é deliberado, teu povo. É como se o Senhor estivesse deserdando aquele povo. Não pertencem mais a mim. É teu povo, Moisés. Mas isso, meus amados irmãos, é, na verdade, aqui, um antropopatismo, o que nós chamamos na língua portuguesa. Ou seja, é uma atribuição de sentimentos humanos a Deus. Um momento de ira. E até de maneira sarcástica, o Senhor diz: o povo que você, Moisés, retirou do Egito, não é isso? Porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Então, o que o autor aqui, que é Moisés, está usando é um antropopatismo, que na língua portuguesa é atribuir ao Senhor Deus sentimentos humanos, para que haja uma compreensão melhor do texto. Isso vai acontecer de maneira mais clara com a palavra arrependimento, lá no final, no verso 14. Quando chegarmos lá, veremos. Irmãos, a questão é que o povo era do Senhor. Não foi Moisés, foi o Senhor quem os retirou do Egito, com braço forte, com mão poderosa. O Senhor foi quem os retirou daquele regime de escravidão que já perdurava por 4 séculos. Mas a questão é, o Senhor poderia deserdar esse povo? Sim, porque eles transgrediram a aliança da qual Moisés foi o mediador. Se você voltar no capítulo 24 de Êxodo, o Senhor faz essa aliança com o povo, mas o povo se corrompeu e depressa se desviou do caminho que o Senhor lhe havia ordenado. Meus irmãos, eles desobedeceram aos mandamentos do Senhor. Eles não guardaram aquilo que deveriam guardar. E quando nós aplicamos isso à nossa vida hoje, a pergunta que nós devemos nos fazer é: nós temos corrompido ou honrado os preceitos do Senhor? A que se deve a nossa obediência ao Senhor? É porque nós o amamos? O que nos move a vir ao templo adorar a Deus? O que nos faz nos levantar na nossa cama todos os dias, curvarmos os joelhos, orarmos? O que nos move a separar um tempo do nosso dia para meditar nas Escrituras? Isso não pode simplesmente ser um rito, meus irmãos, na nossa vida, mas tem que ser um rito com espiritualidade, com devoção, com amor, que era o que faltava ao povo de Israel. Eles achavam que adorar a Deus era simplesmente como os egípcios adoravam os seus deuses, e eles viram isso enquanto viviam lá. Eles pensavam que poderiam cultuar a Deus de qualquer forma. É Deus quem estabelece, quem diz como deve ser feito o culto. Foi o Senhor, meus irmãos, quem tirou aquele povo com mão poderosa, com grandes sinais, e os libertou de uma escravidão que já demorava, que já tinha 4 séculos de existência. O Senhor já havia falado por meio de Moisés a esse povo, uma aliança havia sido feita, e Israel afirmou ali na pessoa dos líderes de famílias, dos líderes das tribos, o seguinte: tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Capítulo 24, verso 7. Mas olha o que eles acabam de fazer. Eles adoram outros deuses. Eles não guardam a palavra do Senhor. Eles se corrompem. E não é nem de maneira demorada, foi depressa, diz o verso 8. Eles se desviaram, meus irmãos, do caminho. Depressa eles se desviaram do caminho do Senhor para seguirem o próprio coração enganoso, para seguirem o que eles achavam que era correto. O povo de Israel sabia, meus amados, que a idolatria era intolerável diante do Senhor. Mesmo assim, eles quebram a aliança que havia sido feita, diga-se de passagem, há poucos dias. Disso que ia acontecer. É Êxodo 24 que é feita a aliança. Aqui nós estamos no capítulo 32. Irmãos, a impaciência desse povo em esperar Moisés descer lá do monte, mas principalmente a incredulidade deles, geraram
essa idolatria que por sua vez gerou a imoralidade, como estava o verso 1 ou o verso 6. Meus irmãos, hoje a vida cristã, o Senhor Jesus nos ensina que é necessário a constância no servir ao Senhor. E peçamos a Deus para nos preservar do reto caminho, para que depressa não nos desviemos do caminho que o Senhor nos diz, nos mostra. E o caminho é o próprio Cristo. Ele é o exemplo, Ele é o padrão para nós. Verso 9, a palavra continua. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Isso é repetido diversas vezes no Pentateuco. O Senhor Deus, meus amados irmãos, continua falando a Moisés no Sinai. E Ele dá um diagnóstico acerca de Israel. Jesus, o Senhor Deus aqui, Ele não está tentando adivinhar o que está acontecendo com Israel. Não, Ele está dando um diagnóstico. O que é um diagnóstico? É algo certo, é algo fruto de um exame. Deus sondou aqueles corações. Tenho visto esse povo. E qual é a conclusão a que o Senhor chega? E no Senhor não há erro. E eis que é povo de dura serviço. Então Deus não está supondo ou achando que Israel é um povo de dura serviço. Não, o Senhor está dando um diagnóstico, algo correto, sem ele. Israel é um povo de dura serviço. E a pergunta é: o que isso significa? Essa frase, irmãos, primeiro, ela é uma metáfora. Lembre-se que metáfora é uma figura de linguagem em que há a transferência de significados de uma palavra para outra, a partir de uma comparação. É o que o autor está fazendo aqui. De onde vem essa frase, povo de dura serviço? Isso vem do contexto da agricultura, do agricultor, do trabalhador rural. E essa frase, meus amados irmãos, ela é retirada do contexto do agricultor. E ela descreve o boi ou o cavalo que não responde às rédeas quando elas são puxadas. Para quem já montou em cavalo, já andou de cavalo, sabe que o que conduz o cavalo é quem vai em cima. Mas como que ele conduz o cavalo? Pelo cabresto. O cabresto é que dá as rédeas, a direção para o cavalo. Se ele quer ir para a esquerda, ele puxa para cá, para o cavalo ir para a direita, a mesma coisa. Para parar, ele puxa no sentido, no seu próprio sentido, para o cavalo ou o boi parar. Então, povo de dura serviço vem desse contexto, que é do meio rural. O problema, meus irmãos, é que alguns bois e cavalos não obedecem a quem está em cima deles. O problema, meus amados irmãos, é que dura serviço significa o boi ou o cavalo que não responde às rédeas quando elas são puxadas, não obedece. E assim, de maneira particular, isso é muito apropriado a Israel, que não reage como esperado à correção do Senhor. É como se Deus puxasse Israel para parar, mas Israel quer ir adiante. É o Senhor dizendo: Israel vai para a direita, Israel não, eu vou para a esquerda. Uma tradução por essa palavra seria também povo obstinado. Um povo, meus amados irmãos, obstinado, incrédulo. É o Senhor quem afirma que o povo de Israel é um povo que não obedece ao que Ele estabelece. E quando corrigido, continua teimando, como um animal bruto que não obedece a quem deve obedecer. Verso 10 continua: agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Olha o que o Senhor está falando. O Senhor, antecipando-se à intercessão de Moisés, que vem nos versos seguintes, propõe destruir os apóstatas, obstinados e imorais, e iniciar uma nova nação a partir de Moisés. E meus irmãos, se o Senhor houvesse feito isso, ainda assim
daria cumprimento às promessas feitas na aliança. O que o Senhor prometeu a Abraão em Gênesis 12, 2? De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Todavia a nação daí resultante não levaria o nome de filhos de Israel, mas filhos de Moisés. É o que o Senhor está dizendo no verso 10: agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti, Moisés, farei uma grande nação. Ainda assim, meus amados, se o Senhor fizesse isso, consumisse aquele povo, seria uma atitude devastadora e certamente não fazia parte das promessas do Senhor. Agora, é interessante ver, meus irmãos, a pessoa de Moisés, o altruísmo de Moisés. Para Moisés bastaria apenas abandonar sua vocação pastoral, deixar Israel receber seu castigo. E a própria conduta dos israelitas lhes conquistara a rejeição divina, como o próprio Deus lembra aqui a Moisés. Entretanto, nenhum pastor de verdade faria tal coisa, e assim surge a oração intercessora de Moisés pelo povo, que vem nos versos seguintes. Irmãos, é como se o Senhor estivesse dizendo aqui a Moisés nesse verso 10, olha, o futuro da nação está nas suas mãos. Essa condescendência de Deus veio junto com uma promessa que dava a Moisés o poder da decisão. Acabamos com tudo. E lembre que o Senhor fez isso lá em Noé. E a partir de você construiremos uma nova nação. E Deus não estaria assim, não cumprindo a promessa, porque Moisés é da descendência de Jacó, Isaac e Abraão, ou Abraão, Isaac e Jacó. Isso foi uma grande prova para Moisés, irmãos. Se ele quisesse desistir de seu próprio povo, carregado como estava de culpa, como preço pela sua própria exaltação, ele seria o cabeça agora daquela nação. Mas Moisés passou no teste. A preservação de Israel era mais importante para Moisés do que a honra de se tornar o cabeça e o fundador de um novo povo de Deus, os filhos de Israel, e não mais os filhos de Moisés, e não mais os filhos de Israel. Mas olha como Moisés clama ao Senhor, suplica ao Senhor, versos 11 a 13. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu e como esta terra de que tenho falado. Darei à vossa descendência para que a possuam por herança eternamente. Meus irmãos, essa é a súplica de Moisés ao Senhor. Moisés intercede agora pelo povo com o qual ele se identifica, apesar de não incorrer nos mesmos pecados deste povo. Ele apela a Deus em nome da relação que o Senhor já tinha com Israel e de tudo que o Senhor já fizera pelos israelitas. Moisés implora, irmãos, que o Senhor continuasse a reconhecer o povo como seu, para a honra do seu nome e em fidelidade às promessas feitas aos patriarcas. É o que o verso 11 está dizendo: porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo. Olha a mudança do pronome possessivo aqui. Moisés diz: Senhor, o povo não é meu, não. É teu povo, Senhor. É povo do Senhor. Não fui eu quem os tirou do Egito. Foi o Senhor que os tiraste da terra do Egito. E não foi de qualquer forma.
com fortaleza e poderosa mão. Nós sabemos que o Senhor abriu o mar para que o povo dele entrasse. E mais, quando os egípcios com seus carros de guerra entraram, o Senhor fechou. O Senhor fechou o mar. Irmãos, Moisés aqui implora que o Senhor continuasse a cuidar daquele povo. No verso 12, Moisés apela à necessidade divina de vindicar o seu nome. Moisés clama ao Senhor pelo povo por causa do grande livramento que o Senhor já tinha operado, que foi a libertação da escravidão. A forma como o Senhor tirou aquele povo daquele lugar. E para que os egípcios não zombassem, mal interpretando os motivos da destruição. E finalmente, irmãos, ele reivindicou a promessa feita aos patriarcas. O que diz o verso 13? Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu. E toda esta terra de que tenho falado, dar-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança. Irmãos, ainda em sua oração, Moisés apela para as grandes promessas que o Senhor já havia feito a Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas. É daí que vai surgir Israel. Israel é fruto dos 12 filhos homens de Jacó. O nome de cada um deles, o clã de cada um, a família de cada um, é que forma as 12 tribos de Israel. E aqui nesse terceiro ponto, meus amados irmãos, que é esse verso 13, que é quando Moisés fala ao Senhor sobre as promessas que o Senhor já havia feito para o povo dele na pessoa dos patriarcas, nós vemos aqui que Moisés, ele liga o nome do Senhor aos antigos títulos patriarcais para Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Aqui é traçada uma linha ininterrupta entre os atos redentores, os feitos de Deus no Êxodo, a começar pela entrada daquele povo, ou a saída daquele povo de Israel e a entrada no deserto, a forma como eles eram alimentados, que era com o maná, a água que saía da rocha. Moisés liga todos esses atos redentores do Senhor, meus irmãos, aos patriarcas. Senhor, lembra-te que esse povo é teu. Lembra-te do que o Senhor disse a Abraão, Isaque e Jacó. Então, Moisés traça uma linha ininterrupta entre os atos redentores do Senhor no Êxodo e os atos do Senhor em favor de Abraão, Isaque e Jacó. Isso foi uma súplica, meus irmãos, parecida com aquela do Senhor Jesus lá na cruz, lá em Lucas 23, 34, quando o Senhor Jesus, olhando para aquelas pessoas lá da cruz, que o contemplavam ali, diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Essa oração de Moisés é nessa perspectiva. Ele pede por um povo, meus irmãos, obstinado, um povo muito complicado. Eu queria chamar a atenção também dos irmãos, Êxodo 32, ainda no verso 13. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de... seria Jacó, né? Aí, mas propositalmente Moisés diz Israel. E ok, porque lá em Gênesis 32, 28, o próprio Deus muda o nome de Jacó para Israel. Então, meus irmãos, ainda no verso 13, a sequência normal dos patriarcas empregaria o nome Jacó, mas Moisés substituiu por Israel, que era o novo nome de Jacó que o Senhor havia dado. E isso, Moisés o faz para enfatizar que toda a nação de Israel, meus irmãos, era herdeira das promessas feitas aos patriarcas.
Aquele era o povo do Senhor no Antigo Testamento. Em suma, esta oração intercessória de Moisés, irmãos, é um apelo a que Deus seja coerente com sua própria natureza. É uma declaração da confiança em sua vontade revelada, no que o Senhor faria, independente de qual fosse a resposta do Senhor a essa oração. Fosse sim, fosse não. Mas vamos ver o que diz o verso 14, finalizando assim o texto dessa noite. Então, se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Irmãos, se arrependeu o Senhor. Deus se arrepende? Não. Deus não se arrepende. O que Moisés quis dizer aqui, então? A própria Bíblia nos ensina alguns textos, por exemplo, Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Mas tanto aqui, meus irmãos, Gênesis ou Êxodo 32:14, como em Números 23:19, Jeremias 18:7-10, Amós 7:1-6, todos são textos onde a Escritura diz que Deus se arrependeu. Mas nós precisamos entender, e uma das formas de interpretar corretamente a palavra de Deus não é pegar um verso isolado, e sim a Bíblia interpreta a si própria. Textos mais obscuros devemos interpretar à luz de textos claros. Então, Números 23:19, bem claro, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Arrependimento é o quê? Eu sei que errei, assumo a culpa. Deus não erra, o Senhor é perfeito. Então, meus irmãos, não é que o Senhor se arrependeu. O que nós temos aqui, novamente, é um antropomorfismo, ou antropopatismo, na nossa língua portuguesa. Novamente, o que é isso? É a atribuição de sentimentos humanos a Deus. Foi a palavra que Moisés encontrou, para que os seus leitores entendessem o que ele queria repassar. Aqui a atividade divina é explicada em termos humanos para uma melhor compreensão. Não significa, meus irmãos, que Deus tenha mudado de ideia, quando o texto diz que o Senhor se arrependeu. E muito menos que ele tenha sentido remorso por algo que planejava realizar. Isso significa, o Senhor se arrependeu do mal que ele dissera fazer. Se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer o povo? Isso significa, irmãos, em linguagem bíblica, que Deus adotou um novo curso de ação, diferente daquele que anteriormente havia sido anunciado, como uma possibilidade. E isso devido a algum novo fator que é mencionado no texto. Então Deus não se arrepende. Ele é soberano, Ele é Senhor. O arrependimento é devido a nós, homens, mulheres, pecadores. A Escritura, sempre que usar, meus irmãos, esse tipo de linguagem para descrever a resposta divina, dizendo que o Senhor se arrepende, lembre-se, é um antropopatismo, é uma atribuição de sentimentos humanos a Deus, que o autor do texto escreveu. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não pense que Moisés alterou o propósito da relação de Deus com Israel através de sua oração. A Bíblia é clara em muitas das promessas divinas estão condicionadas, inclusive, à reação do homem. E esse princípio fica bem claro em Ezequiel 33, do 13 ao 16, eu vou ler para os irmãos, para que clareie melhor a nossa mente. Ezequiel 33, 16, diz o seguinte, Ezequiel 33, 13 a 16. O Senhor falando, quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando em sua justiça, praticar iniquidade, não lhe virão à memória todas as suas justiças, mas sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter de seu pecado
e fizer juízo e justiça, e restituir este perverso penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá e não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Então perceba a condicional do fator humano, em algumas circunstâncias. Então, meus amados irmãos, a Bíblia é clara em muitas das promessas divinas que são condicionadas à reação do homem. E nós vimos esse princípio aqui em Ezequiel. Aquele que o Senhor disse que é justo, se ele não permanecer assim, ele vai morrer. E aquele que está em pecado, condenado, se ele se converter, viverá. Moisés nunca foi, meus irmãos, tão semelhante a Deus como durante essa oração, porque ele compartilhou os pensamentos e o amoroso propósito de Deus. Moisés clama ao Senhor pelo povo que era do Senhor, não era de Moisés. Inclusive o próprio Moisés era do Senhor, pertencia ao Senhor. Essa oração de Moisés, irmãos, ela foi eterna e imutavelmente ordenada por Deus. Ainda assim, Deus usou essa oração para gerar uma mudança em sua própria atitude com relação ao seu povo. O Senhor decidiu graciosamente mudar o curso de sua ação para um julgamento que seria severo, mas temporário, em vez de uma destruição total, como está lá no verso 10. Mas eu queria que você lesse comigo o verso 34, que diz assim, aí do capítulo 32. Vai, pois, agora, e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Ou seja, irmãos, toda essa geração morre no deserto, exceto alguns remanescentes. Caleb e Josué. Caleb, filho de Jefoné, Josué, filho de Nun. Moisés vai ficar no monte e Josué o substituirá. Concluindo, meus irmãos, Moisés é um israelita e está intrinsecamente ligado a esse povo. Apesar de não ser incrédulo como o povo, desobediente. E Moisés, irmãos, ele clama ao Senhor por Israel, o povo a quem o Senhor prometeu em Abraão ser numeroso, ser abençoado, ser próspero. E isso se estende para além dos laços biológicos. O Senhor cumpriu isso? Cumpriu. Porque o Israel de Deus, hoje, pós-Antigo Testamento, não é necessariamente o estado geográfico lá no Oriente do planeta. Mas quem é o Israel do povo de Deus hoje? Todos aqueles que creem em Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida, que vivem para Ele, que o confessaram como Senhor e Salvador. Então o Israel de Deus hoje é a igreja do Senhor nos quatro cantos do mundo, independente da cultura, independente do povo, independente do lugar. A promessa feita a Abraão, que a posteridade dele seria tão numerosa quanto a areia do mar, está se cumprindo. Está se cumprindo porque o Senhor continua salvando, continua trazendo vidas para o seu reino. Segundo, meus irmãos, o povo se corrompeu e depressa abandonou o caminho do Senhor. Era um povo teimoso, que não acatava a correção, a disciplina. Isso mostra o quanto o coração humano é enganoso. E Satanás se aproveita disso também. A constância, a perseverança, a fé, faltava a Israel, irmãos, naquele deserto. Eles precisavam de um Deus que eles pudessem tocar. Eles estavam acostumados com isso no Egito. Mas vem o Senhor e diz: não é assim. E olhemos para nós mesmos.
confrontemos a nós mesmos. Será que a gente não se parece um pouco com Israel? Será que não somos semelhantes ou pior que Israel? A palavra do Senhor, meus amados, sempre vai confrontar-nos a que olhemos para nós. Moisés clama ao Senhor pelo povo de Israel. O Senhor Deus graciosamente muda o curso de sua ação para um julgamento que seria severo, mas temporário, em vez de uma destruição total. O Senhor Deus, irmãos, continua misericordioso, perdoou os arrependidos. Todavia os idólatras e imorais obstinados colheram o fruto de suas iniquidades. Cerca de 3.000 pessoas vão morrer ali, serão mortos pela ordem de Moisés e pela tribo de Levi. Os que não se arrependeram, os que continuaram com o coração obstinado. Moisés é quem dá a ordem. Depois os irmãos podem prosseguir no capítulo 32, ler o resto em casa. E eu só sei de uma coisa: o nosso Deus é justo, é bom. O pecado, irmãos, sempre vai trazer suas consequências. E aqui ele cegou o entendimento de muitas pessoas, a ponto deles darem ao bezerro de ouro a glória que era devida a Deus, e dizerem: olha, foi esse Deus que nos tirou do Egito. O pecado cega o nosso entendimento. Será, meus irmãos, que há alguma semelhança entre nós e o povo de Israel? Que não sejamos inconstantes, incrédulos e impacientes, mas olhemos para Jesus Cristo, o nosso exemplo, o nosso padrão, para que vivamos não para nós mesmos, mas para Deus, que nos fez para a sua glória. O objetivo da nossa vida, a razão da nossa existência é vivermos para a glória de Deus. Não é para realizar os nossos sonhos, não é para alcançar os nossos objetivos, é primeiramente vivermos para a glória de Deus, e é isso que dá sentido e razão à nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, e aplique essa palavra à nossa vida. Peço a você que se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor. Temos ainda 5 minutinhos. Após a oração, vamos dar os avisos e estaremos orando, encerrando. Feche os seus olhos. Oremos. Deus amado, acabamos de ouvir a Tua palavra, Senhor, e pode não ser necessariamente aquilo que queríamos ouvir, mas a Tua palavra, ela é perfeita, ela é viva, ela é eficaz, ela é suficiente para o Teu povo. Que o Senhor, meu Deus, nos ajude a viver para a glória Tua. Que o Senhor, meu Pai, reine na nossa vida. Que o Senhor nos ajude a lutar contra a incredulidade do nosso coração, a inconstância que muitas das vezes, Senhor, quer dirigir a nossa vida. Nos ajude, ó Deus, a lutar contra o nosso ego que quer ir no caminho oposto da Tua vontade. Ajuda-nos a viver para Ti, Senhor. Ajuda-nos a resplandecer Jesus Cristo neste mundo, Senhor. Nós pedimos a Ti, ó Pai, aplique esta palavra à vida da Tua igreja nessa noite, no maravilhoso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim oramos e agradecemos a Ti nessa noite, meu Pai. Amém e amém, Jesus.